Olá, gente, boa noite para todo mundo que está entrando. Esperar só o professor entrar para a gente dar início, 2 minutinhos. Olá, boa noite a todos que estão entrando. Bom, gente, eu acho que a gente já pode ir dando início. O professor já entrou aqui, eu estou vendo aqui que o professor já entrou. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso ciclo. Oi, professor, já chamo o senhor. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso ciclo de lives que está acontecendo aqui no Instagram do PET. E esse ciclo de lives, ele aborda diversos temas e assuntos envolvendo todos os temas que estão dentro do PET, ou seja, todas as áreas que envolvem o PET, que é a história, a enfermagem, a nutrição e a administração. Hoje a gente vai conversar um pouco com o professor Fábio Leonardo, ele que é formado em licenciatura plena em História pela UESP, ele tem especialização pela Faculdade Latino-Americana de Educação, mestrado em História do Brasil pela USP e ele tem doutorado em História Social pela UFC. Eu vou chamar ele agora para a gente dar início ao nosso bate-papo. O tema é como a política brasileira vai se estabelecendo pós-pandemia. Eu deixei fixado aí. Antes de dar início, eu queria avisar que o professor vai falar sobre o tema e aí vocês podem ir deixando as perguntas que, que ao fim do debate ele vai estar respondendo todas as perguntas e eu vou estar anotando aqui, viu? Só esperar ele entrar. Boa noite, professor. Boa noite, Marcelo, tudo Tudo bem? Tá bem, me escutando professor? direitinho? Tô ótimo aqui também, tá ok? Ótimo, tranquilo, perfeito, tá tudo ótimo. Queria, antes de tudo, agradecer ao senhor por essa oportunidade, falar que eu tô bem feliz por isso, e agradecer também pelo convite, agradecer a Luana, agradecer a nossa tutora por estar organizando tudo juntamente com os integrantes do PET, e ao senhor por ter aceitado o convite. Eu acho que a partir de agora o senhor pode começar quando quiser, viu? Tá bem. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Porque eu tenho uma. Primeiro, para quem não sabe, né? Eu acho que grande parte das pessoas que estão assistindo ou me conhecem ou são alunos do Campus de Picos, mas eu tenho uma história com o Campus de Picos, fui professor daí por 6 anos, inclusive, para quem não sabe, professor do próprio Marcelo, né? Sim, Foi uma fase muito legal. foi. E uma relação com o próprio PET interdisciplinar, né, do campus de Picos, que sempre, quase sempre teve alunos de história, então houve sempre uma grande interlocução com esse espaço, né, cheguei a, enfim, ter vários diálogos, participar de projetos, atividades junto com o PET, sempre foi uma relação muito boa, né. Bom, antes de qualquer coisa, quando a Luana me convidou, né, você e a Luana me convidaram, foi legal porque a proposta da fala, ela suscitou, né, várias questões com várias pessoas com quem eu convivo, né, como a política brasileira vai se estabelecer no pós-pandemia. Aí um monte de gente chegou, Fábio, você vai dizer como vai ser, você vai fazer uma profecia. E eu falei, não, Jogar as cartas. exato, o Búzio, né, e tal. Gostaria muito de poder fazer profecias, né? Na verdade, o título é chamativo, né? Mas muito mais vai ser uma conversa e eu quero realmente conversar, né? Quero realmente dialogar com as perguntas, com você próprio, Marcelo, sobre algumas questões que vêm me tocando nos últimos tempos, nesse diálogo com o momento que a gente tem vivido, com as circunstâncias. E assim, como o meu lugar de fala é o lugar de fala da história, né? Eu quero muito começar a falar a partir de algumas questões que eu considero que são importantes tocar, de como se construiu esse processo democrático no Brasil, da redemocratização para cá, principalmente do governo, do final do governo Collor, começo do governo Itamar para cá, que nos levam a uma compreensão das circunstâncias que a gente está vivendo e de uma série de questões que fazem parte da vida política do povo brasileiro, né? E isso é muito, muito necessário, né? Inclusive porque eu penso que nesses últimos tempos tem se feito necessário revisar ou revisitar algumas questões que faziam parte do nosso cotidiano político e que agora a gente precisa tocar de novo, ressignificar uma série de coisas, né? E apenas assim ter uma compreensão minimamente interessante, né, minimamente ampla de como está sendo difícil o momento que a gente vive, né? Sim. Então, assim,
para muita gente, que é a sociedade em geral, alguns conceitos eles começaram a se tornar conceitos do cotidiano, coisas que até então não faziam parte da vida social do brasileiro ou a um nicho muito específico, quase sempre de acadêmicos, de repente passa a fazer parte da vida, né? Por exemplo, a noção de fascismo começa a ser falada com muita recorrência, com muita frequência. Nós falamos novamente em fascismo, fascismo, fascismo. O que para mim, para você, para grande parte dos acadêmicos da área de ciências humanas, principalmente, é um conceito compreensível, né? Porque a gente está lidando cotidianamente com o que é o fascismo, como o fascismo se estabeleceu politicamente. Sim, O amigo Vitor, né, o Zé Vitor está falando que o brasileiro se politizou um pouco mais, eu sim, concordo. Né? A gente sim, está sim. discutindo muito mais política. Eu acho que Se há teve uma uma coisa boa necessidade de nos se últimos. procurar mais, né? Com certeza, sem dúvida. Se há uma coisa boa no meio de tantas coisas complicadas que a gente está vivendo, houve uma politização maior do povo brasileiro. O que nem sempre significa que esse brasileiro se politizou de uma forma a configurar uma educação política. Né? Isso nem sempre aconteceu. Né? Nós estamos politizados, de fato, porque nós estamos cada vez mais conectados com o tema da política. Não passa mais ao largo de nós o que acontece nos eixos de governo, na própria relação de governabilidade, né? Mas é importante que a gente pense também sobre como a gente está lidando com essa nossa politização, né? Como é que essa nossa politização está chegando até nós. Então, assim, e aí eu dou o exemplo desse conceito, né? A noção de fascismo, que anda tão em voga para nós, que a gente está falando tanto sobre isso, muita gente não faz a menor ideia do que é fascismo. As pessoas ouvem falar, e é incrível como algumas pessoas tendem a achar que a ideia de fascismo, a palavra fascismo, eu já li isso, né? Eu já li isso, nem é de uma pessoa de mau caráter, não, mas é de uma pessoa que realmente faltava informação. Achava que a ideia de fascismo era coisa de gente de esquerda, né? Porque só o povo da esquerda falava de fascismo. E a gente muitas vezes olha para esse tipo de coisa e pensa, poxa, isso aqui é. A gente começa a rechaçar a pessoa que diz isso, quando muitas vezes falta informação e a nossa função enquanto universidade é a função de educar, né? De dar Sim. informação, de discutir, de levar a análise às pessoas e sim, também não se colocar nós enquanto universidade no lugar de verdade, né? Mas sim no lugar de compartilhamento a partir de um lugar de fala, né? Com as diversas instâncias da sociedade. Então, assim, eu queria começar a minha fala tocando numa questão que eu acho que é muito cara para nós. Ele é um conceito e eu quero didatizar esse conceito para a partir dele falar, que é um conceito de um filósofo francês que eu gosto muito, que é o Michel Foucault, né, de uma obra dele chamada Nascimento da Biopolítica, em que ele traz a noção de biopolítica para nós. O que é a biopolítica? O Foucault vai dizer que a biopolítica é o poder que o Estado tem de dispor sobre a vida e sobre a morte. O poder que o Estado tem de dispor sobre a vida e sobre a morte. E ele vai dizer que esse poder do Estado de dispor sobre a vida e sobre a morte vai nascer com o Estado moderno. Né? O Estado moderno, principalmente do século XVIII em diante, vai se configurar o Estado com a sua capacidade de disposição sobre a vida e sobre a morte. Certo? Está dando para ouvir bem, né, Marcelo? Sim, tá ótimo, professor. Tá sim. Alô? Marcelo? Tô escutando. Tá escutando? Ah, tá, é porque deu umas Tá ótimo. travadinhas, eu fiquei Ah, preocupado. sim. Então, assim, ótimo. Tô escutando bem. Pronto. Perfeito. Bem, então, quando eu falo de biopolítica, eu estou falando sobre esse poder do Estado de disposição sobre a vida e sobre a morte. Então, o Estado passaria a ter poder sobre fazer viver e sobre deixar morrer. Né? Isso parece muito abstrato, mas a ideia de fazer viver e deixar morrer está presente no nosso cotidiano. Fazer viver é o Estado que dá oportunidades, dá condições para que o seu povo viva. Né? Tanto no sentido da vida, no sentido biológico, né? de dar condições para que as pessoas possam se alimentar, possam sobreviver, né? Como Sim. também no sentido social. Né? Então, a oportunidade de educação, a oportunidade de saúde pública, a oportunidade de meios do tipo é o que a gente pode chamar de fazer viver. Viver. Porém, o Estado também passa a ter o poder de deixar morrer. Né? O que é esse poder de Professor? com meios básicos, o Estado está deixando morrer. Né? É esse outro poder que faz parte dessa biopolítica do nosso Estado, né? Da nossa capacidade do nosso Estado. Então, Professor, deu uma assim, a partir travadinha. dessa... Travou, mas já voltou? Foi. Já voltou, sim.
Pronto, né? Então, assim, essa ideia do deixar morrer é uma coisa também que está muito presente, né? O Estado que negligencia as pessoas a vida, né? Negligencia a pessoa o acesso à educação, à saúde, etc. Então, partindo desses dois conceitos, eu quero tocar numa passagem da história recente do Brasil, principalmente dos últimos governos, né? O Brasil, ele viveu uma trajetória. Para começar, nós vivemos uma democracia que Professor, estão recente. falando que tá dando uma travada. Você quer recomeçar para a gente tocar Deixa de eu novo? ver aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, digam se voltou ou não, por favor. Fala se estão vendo direitinho. É melhor. Deixa eu chamar o senhor de novo para voltar, Tá, pode tá ser? bom, tá bom. Pronto, Eu vou fala, fechar aqui, tá? certo. Vou chamar ele aqui de novo, gente. 2 minutinhos, rapidão. Pronto, já chamei. Só esperar ele aceitar. Ok, Pronto, agora? professor. Ok. Tudo certo, Ok. né? Sim. Bom, então assim, indo mais diretamente ao ponto. Acho que para a gente entender o momento que a gente está vivendo agora no Brasil, a gente diz que a imagem está borrada, né? Não, mas agora voltou. Eu acho que era antes. Tá certo, entendi. Agora É por causa voltou. dá o delay de mensagem aqui, Sim, né? Agora tá ok pra mim. Pronto, perfeito. Então, a gente vai percebendo que essa política brasileira, para compreender como nós chegamos, a gente tem que passar de como a gente lidou com alguns momentos desse Brasil recente, né? E tocando tanto na dimensão econômica como na dimensão social. Como é que os governos recentes do Brasil lidaram com a dimensão econômica e social. E entender também que às vezes a gente tende a demarcar, fixar o eleitor brasileiro em determinadas caixinhas que também não é possível fazer isso. Né? Eu quero mostrar um pouco de por que não é possível. Bem, então, quando a gente tem um processo de redemocratização do Brasil, lá na meados da década de 80, nós vamos perceber que uma ampla parcela da população brasileira que apoia a redemocratização, que vai ser a grossa maioria da sociedade, ela vai se fragmentar entre diversas possibilidades eleitorais que vão surgir na eleição de 89. Né? 89 é uma eleição muito, muito sui generis no Brasil, porque é uma eleição que todo mundo vai querer lançar um candidato, todos os partidos. Então quase não houve coligação em 89. Você teve o PSDB com o Mário Covas, você teve o PT com o Lula, você teve o PDT com o Leonel Brizola, e aí você vai ter um partido, o PMDB, que era o partido do processo constituinte, né, que teve muito à frente da constituinte, o partido que herdou a tradição democrática do tempo da ditadura, vai lançar o seu candidato, que é o Ulisses Guimarães, que vai ser um virtual favorito, né, às eleições de 89, e você vai ter um partido completamente novo, completamente desconhecido, né, porque todos esses tinham alguma história. Quer dizer, o PMDB era o partido que era a Frente Democrática autorizada na época da época da ditadura militar, né? Você vai ter, por exemplo, o PSDB, que vai ser uma dissidência do PMDB. Você vai ter o PT, que é um partido operário, que vai nascer lá nas bases do ABC Paulista. Você vai ter o PDT, que é uma herança lá do antigo PTB do Getúlio Vargas, né? Vai ter uma disputa entre o Leonel e a filha do Getúlio, e, enfim. O Leonel cria um partido novo, mas a base ideológica era a mesma. E aí você vai ter um partido que vai ser feito para abrigar um candidato à eleição, que era o Fernando Collor de Mello. Né? O candidato que vai ser o PRN, Partido da Reestruturação Nacional, vai ser feito para abrigar o Collor. Collor se elege com um discurso extremamente populista, aquela coisa, é o cara que vai, é o descamisado, é o cara que vai acabar com os marajás, etc. e tal. Contra o Lula. Né? Então, a eleição do Collor carregava uma questão simbólica que faz muito sentido se nós pensamos no Brasil de hoje. O Collor foi eleito com a ideia de ele ser um cara jovem, arrojado, até um cara bonito, isso foi colocado na época da eleição. O Collor é bonito, a gente vai votar nele por isso e tudo mais. O corpo. Cara que tinha o corpo do Collor falava, todo... né? Sim, aham. O corpo do Collor falava o tempo todo, né? Quer dizer, ele mexeu de forma muito intencional com o imaginário sexual até, né? Da população brasileira. Contra o Lula, né? Então vai haver principalmente um discurso anti-socialista. Naquele tempo não era bem antipetista, né? Mas era um discurso o que nós entendíamos como um discurso socialista. O Lula falava em decretar moratória,
o Lula falava em um discurso bem contundente, né, no sentido contrário a determinadas instâncias sociais, a UFMI, etc. E aí o Collor vai se eleger como uma espécie de democracia clean, né, democracia limpa, democracia bonitinha, democracia que não ferisse tanto a alguns setores da sociedade. Aí Collor se elege. Collor se mostra um presidente inepto, né, com pouquíssima capacidade política, é impeachmentado, convenhamos, com um motivo bastante frágil, né, o motivo do impeachment do Collor foi bastante frágil. Ele foi impeachmentado de forma efetiva porque ele não tinha maioria no Congresso. E aí você vai ter a entrada do Itamar, que era o vice do Collor, né, que era um cara que a princípio não tinha muita expressão nacional. O Itamar era um político muito penquista em Minas Gerais, mas ele não tinha grande expressão. E o Itamar, ele entra com a intenção de apagar um incêndio que havia no Brasil, tanto um incêndio político como um incêndio econômico. O Brasil vivia de uma inflação altíssima, uma moeda frágil. E é no governo do Itamar que a gente vai ter o início de um processo de estabilização econômica, né? Que aí vai ver o Plano Real, todo aquele processo de ordenamento da economia brasileira, com a moeda que era equivalente ao dólar. Imagina, né? O real foi feito para ser uma moeda equivalente ao dólar, né? Houve um momento em que $1 equivalia a $1. Hoje em dia... Aí você vê como é que as coisas estão, né? Nos dias de hoje. Então, assim, o Itamar ele vai ser parte de um processo de estabilização econômica, de um momento em que o que era considerado mais moderno na economia do mundo ocidental era o neoliberalismo. O neoliberalismo era considerado o pensamento mais moderno que existia naquele tempo. E aí você vai ter uma figura que nasce como político, considerado como político de esquerda, naquele primeiro momento da sua vida, que era o Fernando Henrique Cardoso, que era um economista, sociólogo, com um viés econômico, que tinha feito uma tese na década de 70, uma tese de interpretação do Brasil e da América Latina, que entendia que o problema do Estado autoritário era que o Estado autoritário era grande e pesado. Né? Isso era a tese do FHC. E que o caminho para tirar o Estado daquele seu peso era justamente o caminho para a diminuição do tamanho do Estado. Então o FHC é chamado para... E aquilo ali, para a época, era considerado uma das teorias econômicas mais modernas que existiam. Você tinha no mundo ocidental inteiro várias pessoas que compartilhavam desse pensamento neoliberal. E aí o FHC se torna ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, e ele carrega consigo um processo do Plano Real, que vinha sendo construído já há algum tempo naquele governo, pela equipe do Ciro Gomes, a equipe do Edmar Baixa, Gustavo Loyola, etc. E aí o FHC, como ministro do Planejamento, depois da Fazenda, ele vai alinhavar esse processo, assinar o Plano Real e autorizá-lo. E, de fato, o Plano Real consegue fazer uma estabilização econômica do Brasil, né, naquele momento. E essa estabilização econômica eleva o FHC à condição de candidato virtual do governo Itamar a presidente da República, e ele de fato se elege 2 vezes em primeiro turno. Né? Então, o que eu quero começar com o FHC? Porque, veja, grande parte do eleitorado de classe média e de classe média baixa do Brasil vota no FHC. Né? Então, quer dizer, esse eleitorado das periferias, eleitorado, até grande parte do eleitorado intelectual, universitário daquela época, vota no FHC. O Lula tem uma votação pouco expressiva, ele fica em segundo lugar, mas é um segundo lugar de um primeiro que tem mais de 50% dos votos. Então, é uma votação que não consegue fazer frente, porque o FHC demonstrava estabilidade, demonstrava austeridade, demonstrava segurança naquilo que fazia, era o intelectual, era o sociólogo, era o cara que estabilizou a economia do Brasil, não era um aventureiro. Essa era a imagem que passa. Então você vê que há um sentimento muito de conservação de algumas coisas no Brasil naquele momento. Se elege, tem um primeiro mandato em que há uma estabilização econômica do país com o real. Se reelege em 98, mais uma vez, em cima da reestabilização brasileira com o real. Só que no segundo mandato do FHC começa a haver um movimento na economia do Ocidente, do mundo como um todo, e principalmente do mundo ocidental, onde essa linha de pensamento neoliberal começa a ficar bastante frágil. Né? Em vários países do mundo, o neoliberalismo começa a levar a uma crise econômica, a uma instabilidade da economia, onde as empresas não sentem mais segurança em investir dentro desse sistema, onde o Estado é muito pequeno, onde poucas pessoas têm acesso aos bens de consumo. E, por exemplo, a Argentina passa por uma crise imensa, com Carlos Menem, né, naquele momento. Isso vai levar a várias outras crises no resto do mundo ocidental. Então, diante disso, o Lula, né, que era candidato de oposição, que nunca tinha condições de vencer, a grande oportunidade do Lula tinha sido em 89,
ele entende que não há mais como seguir com aquele discurso que ele trazia, e ele traz um discurso que tem uma pegada social-democrata. Vamos fazer aqui uma distinção. A social-democracia, ela é um pensamento que, muito embora esteja no nome do PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB na prática não aplicou uma social-democracia, né? Ele aplicou um modelo neoliberal por várias circunstâncias de seu tempo. E o Lula vem com uma proposta social-democrata. Qual é a proposta dele? Nós vamos fazer um governo que vai dar condição à população mais pobre para que elas tenham acesso aos bens de consumo, para que elas possam ter uma melhoria de vida, né, subir socialmente. E aí ele tem uma conversa com os empresários, com vários setores do empresariado brasileiro. Ele diz, olha, isso vai ser bom para vocês também, porque vocês vão ter condição de vender e a economia vai circular. Então, naquele momento, o Lula lança a chamada Carta Aberta ao Povo Brasileiro, que é uma carta em que ele diz que vai manter os pilares macroeconômicos do governo do FHC, e com isso ele se elege presidente. Então, há uma série de fatores que vão convergir para a eleição do Lula em 2002, carregando consigo essa imagem. Veja que se você pegar a campanha do Lula em 2002, é uma campanha que vai ter uma pegada muito, muito gerencial. Você vê que o marketing do Lula em 2002 é um marketing que colocava todas as grandes cabeças pensantes do PT, na época era a Dilma Rousseff, era o Zé Disseu, o Palocci, o Cristóvão Buarque, todos eles numa grande mesa discutindo o Brasil. Essa imagem ela é muito significativa, porque a ideia do Lula era atrair esse eleitorado de classe média, eleitorado empresarial, para dizer, olha, a gente é confiável. Ele realmente se elege e ele realmente faz um governo economicamente confiável. Isso é muito interessante, porque o primeiro mandato do Lula é um mandato em que ele vai dizer para o empresariado e para os setores estrangeiros que há uma democratização da economia, há um processo de estabilização permanente da estabilidade do Brasil. O Lula não afeta a estabilidade do Brasil, né? Quer dizer, a gente continua tendo um governo social, as oportunidades são dadas às pessoas, mas não há uma afetação da estabilidade. O país continua estável economicamente. Os pilares macroeconômicos são mantidos. Então, o Lula consegue fazer isso, e isso alça ele a um segundo mandato, porque junto com essa economia forte que vinha ascendendo, o Lula começa a fazer um grande processo de distribuição de renda, né? E aí a gente tem um acesso de muitas pessoas a esses bens de consumo maior, né? Isso vai acontecer fortemente nos últimos 2 anos do primeiro mandato, 2005 e 2006. Aí isso alça a reeleição do Lula em 2006. E aí você vai perceber que a pegada do Lula em 2006 já não é mais aquela pegada lá dos anos 2002. Ele já vai ter uma pegada muito mais social. A sua campanha já puxa um discurso muito mais social. E aí ele se reelege, o segundo mandato continua com a economia nas alturas, com os programas sociais funcionando muito bem, com o REUNE, que é o Programa de Reestruturação das Universidades Federais, etc. E tal. E aí ele consegue, com isso, eleger a Dilma, né, que era uma figura politicamente inexpressiva naquele momento, e o Lula consegue fazer uma transferência efetiva de votos para a Dilma. Então vamos fazer aqui um caminho. O eleitorado de classe média, até o eleitorado intelectual que votou no FHC em 1994, 98, passa a votar no Lula e Dilma. A Dilma se elege com esses votos de uma massiva eleitorado brasileiro. A oposição, que era o PSDB, não conseguia fazer frente nem ao Lula e nem à Dilma. Mesmo que eles tentassem tomar para si o discurso social. Né? E veja que a campanha do Alckmin, do Serra, em 2010, tenta dizer, olha, nós somos também um governo que vai olhar para a sociedade, vai olhar para o povo, vai manter o Bolsa Família. Não consegue. Quando a gente vai ter a eleição de 2014, começa a haver um outro movimento. E aí a gente vai chegando nas circunstâncias em que a gente vive. Que é um movimento que vai começar a apontar para um novo olhar de uma parcela da sociedade que tinha subido economicamente, tinha subido da classe baixa para a classe alta. Tá me vendo, Marcelo? Tudo direitinho? Sim, tô. Tá tudo certo, professor. Tá Deu escutando? uma travadinha aqui, tá me vendo? Tô vendo. Deu uma travada rapidinho, só que, peraí. Tô escutando. Pronto, Pergunta só pra galera voltou. se tá escutando direitinho, né? Tá tudo certo, né, gente? Tá, Dá aqui tá tudo certo, gente, aí. Pronto. Só ver a galera, se tá todo mundo com Pronto. Falaram que tá tudo todo certo. mundo. Tá ótimo, tá tudo ok, pronto. Então, assim, quando a gente tem 2014, nós temos a eleição da Dilma, mas se percebe que a Dilma se elege em 2014 já com uma base mais frágil do que aquela que ela tinha, que o Lula tinha e que ela tinha. Por quê? Porque vai estar acontecendo um movimento onde essa parcela da sociedade que tinha ascendido economicamente, a classe média que tinha se tornado classe média alta, uma parte da classe média baixa que tinha se tornado classe média média,
começa a adotar uma série de outros padrões de comportamento e de outros padrões políticos também, né? E aí a gente começa a ver uma emergência de um conservadorismo. Então, grande parte das pessoas que votavam no Lula e na Dilma, né, que tinham votado no FHC, agora votavam no Lula e na Dilma, agora começavam a trazer consigo um debate, um olhar conservador sobre as relações que estão sendo estabelecidas aqui no Brasil, né? Então, a Dilma já se elege com uma margem muito pequena em relação ao Aécio Neves. Naquele momento, em 2014, o PSDB vai capitalizar em torno de si grande parte do eleitorado de ultradireita do Brasil, muito embora o discurso que estivesse sendo colocado não fosse esse, né, o partido não queria atrelar o seu nome a isso, mas ele vai começar a capitalizar um eleitorado ultraconservador, religiosamente fundamentalista, uma série de elementos do tipo, né, e a acenar para esse tipo de eleitorado, assim como a Marina Silva acena também para esse eleitorado em 2014. Eles queriam ser o outro da Dilma, então se a Dilma era o discurso progressista, o outro dela necessariamente era o discurso conservador. E aí, esse processo, a Dilma vence a eleição, mas ela vence logo em seguida, a popularidade dela como presidente cai. Os primeiros meses do segundo mandato, a popularidade da Dilma começa a cair. Porque a gente vai ter toda uma ampla campanha, né, no sentido de desfavorecimento da figura da Dilma, e aí vão trazer vários dados econômicos em que há problemas no governo, a instabilidade. A Dilma tenta recuperar essa estabilidade econômica, trazendo um ministro da Fazenda, que é um cara muito mais ortodoxo, né, que era o Joaquim Levy, que inclusive chegou a participar do governo Bolsonaro no começo agora, né? E aí há um processo de tentativa por vários meios de manutenção do governo do segundo mandato, mas aquilo termina redundando no golpe de 2016. Né? E tudo aquilo vai redundar no golpe de 2016. Então, quais são as circunstâncias que levam o Brasil a 2018? O que é o brasileiro de 2018? A grande questão é que o eleitorado que votou no Bolsonaro e que elegeu o Bolsonaro em 2018, em grande parte é o eleitorado que tinha subido de vida no governo do PT. É o mesmo eleitorado que tinha votado no FHC lá em 94, 98 e que tinha visto a estabilidade econômica no governo do FHC. Qual a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão de que houve uma leitura talvez não tão firme por parte dos vários analistas políticos e dos políticos brasileiros, lá por volta de 2014, de que a sociedade brasileira, lá em 2014, estava pronta para entrar num debate de identidades, num debate mais progressista. Havia uma ideia em 2014 de que a gente estava pronto para ingressar nessa perspectiva e nesse debate, né? Quando nós não estávamos. Quer dizer, a gente tinha a falsa impressão de que o Brasil tinha amadurecido politicamente a ponto de entrar nesses debates naquele momento. E aí os anos seguintes provam que a gente não estava pronto para essa discussão, pelo menos não no sentido de uma macropolítica. Né? Macropoliticamente, o eleitorado brasileiro permanecia conservador. Tinha votado no FHC, no Lula e na Dilma por uma questão de circunstância econômica, mas ele permanecia muito conservador. Sim, E aí esse eleitor conservador, ele finalmente se mostra agora com a eleição do Bolsonaro. Né? Quer dizer, a eleição do Bolsonaro é uma demonstração do eleitorado conservador brasileiro em que ele realmente tira a máscara, né, e mostra efetivamente quais são a real forma de pensar. Né? Porque havia um tempo, principalmente naquele processo de redemocratização, nas primeiras décadas pós-redemocratização, em que era feio você apoiar a ditadura. Era vergonhoso você ser de direita, era vergonhoso, assim, não ser de direita, mas era vergonhoso você ser um ultraconservador. Houve um momento em que os ultraconservadores que estavam ali dentro de muitas pessoas, na verdade, e essa é uma questão que é pouco confortável, mas eu defendo, dentro de todos nós há um ultraconservador guardado, né, por conta de um processo de formação que a gente tem, um processo muito problemático, né, histórico, estrutural. Então, esse ultraconservador que havia dentro de muita gente se manifesta. Né, se manifesta efetivamente vai às urnas votar com o seu senso ultraconservador. Então, o Bolsonaro se elege em cima dessa perspectiva ultraconservadora, né, dessa grande massa ultraconservadora que vai unir tipos muito diferentes. Vai unir o eleitorado religiosamente fundamentalista, que vai ver no Bolsonaro aquele cara que está defendendo os valores da família, da moral e dos bons costumes. Realmente o vai Messias. Trazer exatamente, visto como um Messias. Vai vir um eleitor neoliberal que achava que o Bolsonaro carregava consigo essa pecha do neoliberalismo
e que só o neoliberalismo, o Itamar e o FHC trouxeram, iria salvar o Brasil, esquecendo que o neoliberalismo, em sua forma pura, teve muitos problemas lá nos anos 90, esqueceram da grande crise de 98, 99, né? E a gente vai ter uma série de questões que vão se unir e levar à emergência da figura do Bolsonaro, né? O Bolsonaro em si, ele em si é uma pessoa extremamente deplorável, né? Que a gente tem grande pesar em dizer que ele é nosso presidente. Sim. Mas a grande questão para mim não é a figura do Bolsonaro. A figura do Bolsonaro não é o que mais interessa para a gente nesse momento, mas é o que leva o Bolsonaro a estar onde ele está. Porque, veja, gente como o Bolsonaro tem muitas espalhadas por aí. Muitas pessoas como ele estão no mundo, sempre tiveram. Aquele filme o filme alemão chamado, eu não lembro se é Ele Está Voltando ou é Ele Está de Volta, não vou lembrar agora, que é um que mostra o Hitler, né, a volta do Hitler. Eu não vou lembrar agora exatamente o título, mas é ou Ele Está Voltando ou Ele Está de Volta. Mostra que o Hitler volta e encontra com seus vários deles, né? Não. É um que ele volta e ele acha que está tudo diferente. Só desligar aqui uma coisa. Ele acha que está tudo diferente, ele volta como se ele tivesse ficado adormecido durante todo o período da Segunda Guerra, volta a estar tudo diferente. Mas ele vai descobrindo que nem tudo está diferente. As pessoas permanecem muito parecidas com o que eram na época do nazismo, quando o nazismo é instaurado, ele é eleito democraticamente, lá na Alemanha. Então, a entrada, o que me interessa não é o Bolsonaro, não é o Bolsonaro. O que interessa é o que levou ele a estar lá. Quais são as motivações que levaram ele a chegar até lá. Porque como ele tem muitos. Há muitas pessoas como ele no mundo. Ele é apenas um emblema de muita gente que está aí. Só que a grande questão do Bolsonaro é que, como todos os outros líderes, presidentes que a gente falou aqui que foram eleitos, ele não foi eleito com uma causa só. O Lula não foi eleito apenas por ser um cara que trazia um discurso social. Ele foi eleito porque ele conseguiu dizer para o empresariado do seu tempo que ele era um cara que conseguia capitalizar o interesse do empresariado. O FHC também foi eleito por uma série de demandas diferentes. O Bolsonaro foi eleito por uma série de demandas, né? A grande questão é que a chegada ao poder do Bolsonaro é diferente do que aconteceu com os outros presidentes, que apesar de, óbvio, terem o seu viés voltado para essa ou para aquela tendência social que eles carregavam, o Bolsonaro não sabe, ele não tem competência para amainar toda essa massa que o elegeu. E aí a gente vai perceber que alguns dos setores que elegeram o Bolsonaro terminam saindo do barco, que é o que a gente percebe em massa, principalmente nos tempos de pandemia. Então a gente chega até a pandemia, que é a questão central da nossa conversa. Eu precisei de todo esse prólogo para chegar mal de historiador. Por que eu falei de tudo isso? Porque o eleitorado, e aí a gente vai entrar agora na questão que eu acho mais importante. O brasileiro médio, mesmo grande parte dos brasileiros que votaram no Bolsonaro em 2018 não querem morrer de Covid-19. Não querem morrer de Covid. Não querem uma liderança que está negando que as coisas são assim. A gente tem um pequeno nicho de pessoas desequilibradas que acham que tudo isso é mentira, né? Que tudo isso é uma grande invenção do status quo. Eu já ouvi teorias conspiratórias sensacionais, sabe? Assim, interessantíssimas, né? Que dá um filme de ficção científica maravilhoso. Mas, assim, a maior parte das pessoas, inclusive de quem votou nele, não é assim. Grande parte não é assim até, né? São pessoas que queriam ter um governo estável e achavam que ele era o cara que ia conseguir. A gente pode questionar esse valor. Eu questiono todos os dias. Eu acho que nada justifica. Mas a gente também tem que entender que há uma diversidade nessas pessoas, né? Então a maior parte não quer morrer de Covid, queria ter um ministério minimamente competente para conseguir controlar a situação da sociedade. E aí a gente pode entender que a política que a gente vai ter no pós-pandemia, ela precisa olhar para fazer esse retrospecto de quem nós somos, e os políticos que vão tentar, tanto em 2020, a gente tem eleições provavelmente adiadas para o finalzinho do ano por causa da pandemia, como também o eleitorado que vai se encaminhar para 2022, e nós percebemos claramente que a campanha de 2022 já começou, né? Em 2019 a campanha já começa a ter suas primeiras bases. Eu nunca tinha visto uma situação em que dois anos antes da eleição a gente já sabia quem eram os pré-candidatos. A gente tem vários pré-candidatos à eleição de 2022, à direita, à esquerda e ao centro. A grande questão, talvez o grande pulo do gato na eleição de 2022 vai ser
qual candidato vai ter condições de responder minimamente a essas várias demandas que estão contemplando uma ampla parcela da população brasileira. Então, não é o candidato que vai se opor mais diretamente ao bolsonarismo, isso também. Só que dentro do círculo que se opõe ao bolsonarismo, nós temos muita gente. Aí a gente viu aquela grande campanha agora dos 70%, né? 70% Sim. contra Bolsonaro. De fato, mas dentro dos 70% contra Bolsonaro, tem muita gente com muitas perspectivas diferentes. Né? Com muitas perspectivas diferentes. Então, qual é a grande sacada? Existe um movimento que é válido no sentido de aglomerar essas várias pessoas numa ideia de uma frente ampla pela democracia. Eu, particularmente, sou muito favorável à ideia de uma frente ampla pela democracia, na medida em que essa frente ampla mostra força contra o Bolsonaro. Porém, eu não sou ingênuo de achar que a frente ampla pela democracia vai se expressar eleitoralmente. Né? Por quê? Porque são ideias muito divergentes. Vejam, nós temos na frente ampla pela democracia um grupo de centro-esquerda, né, que pensa políticas sociais, é um grupo onde eu me enxergo, né, dentro desse espectro ideológico do Brasil. Nós temos um grupo de esquerda mais efetivo, mais militante, né, que pensa pautas mais fixas. Nós temos um grupo de centro-direita, né, que tende a pensar uma questão muito mais austera para a economia e tal, e nós temos um grupo de direita, só que uma direita que acha que o Bolsonaro é um lunático. Né? Então, veja, dentro desse aspecto há muita gente que vai da direita, passando pela centro-direita, pelo centro-centro, centro-esquerda até a esquerda. Não é viável, num país como o Brasil, com a diversidade política que o Brasil tem, pensar que todas essas pessoas vão congregar uma frente de 70% de pessoas contra Bolsonaro. Não dá. Dá para essas pessoas manifestarem nesse momento que o seu interesse é tirar ou achar que esse governo não nos serve. Mas isso não significa que esses 70% vão se aglutinar politicamente no sentido de fazer uma grande aliança contra o Bolsonaro. Só que dentro desse ínterim que a gente está tendo, o que talvez... Aí a gente entra na pergunta, né? Como a política brasileira vai se estabelecer no pós-pandemia? A resposta que a sociedade vai querer do seu possível candidato a presidente em 2022, ou seu possível candidato a governador em 2022, não é o quanto ele é contra Bolsonaro. Porque contra o Bolsonaro, muita gente. E, na verdade, eu acho que vai ser inclusive uma pauta geral. Né? Ninguém vai querer ser a favor do Bolsonaro em 2022. O Bolsonaro vai ser o patinho feio da eleição. Né? O a favor dele vai ser aquele que já sai com desvantagem. Não é quem vai ser mais contra o Bolsonaro, mas é quem efetivamente vai conseguir responder aos anseios da sociedade brasileira, né? E vejam, penso que nunca antes a gente vai ter uma situação em que nós, eleitores, vamos precisar ser tão pragmáticos no ato de votar. Porque o nosso voto, diferente do que a gente achou que poderia dar em 2014, não vai ser mais um voto por uma questão identitária específica, né? Como eu gostaria que a gente estivesse nesse estágio de evolução. Né? A gente imaginou que estaria em 2014, mas sabemos que não éramos maduros o suficiente para isso. Continuamos não sendo maduros. Na verdade, não é que a gente retrocedeu agora, a gente não retrocedeu. A gente mostrou agora em que estágio a gente já estava, em termos de pensamento político. Nosso estágio sempre foi muito imaturo. Então, a gente precisa entender quem vai aglutinar o máximo de respostas a essa realidade, essa demanda da população brasileira. O que é que afeta no Brasil hoje o professor universitário concursado, que é o meu caso, que afeta o jovem que está sem emprego, que afeta a mulher que está numa situação difícil, que afeta o evangélico lá numa igrejazinha do interior do Maranhão, que afeta o empresário. Quais são as questões que afetam essa ampla parcela da população brasileira, que não tem ninguém no Brasil nesse momento que vai dizer que o Brasil está bem. O Brasil não está bem. Então, sim, quem é que vai dar as respostas mais efetivas ou as tentativas de solução mais efetivas para esse conjunto de pessoas tão diferentes? Quem é que vai conseguir congregar o máximo de ideias que tentem dar uma resposta para essas pessoas? Então, assim, eu penso que a política brasileira pós 2022, não sei se ela vai ser assim. Né? Não sei se ela vai ser como eu vou falar agora, mas eu acho que ela precisa ser, é vital que ela seja. Porque se ela não for assim, nós vamos ter mais 4 anos de Bolsonaro. Ela precisa ser pragmática. A gente vai ter que ser mais pragmático do que nunca. E ser pragmático é nem sempre votar no candidato que mais nos representa,
mas no candidato que tem mais força para aglutinar um conjunto de necessidades que nós, enquanto sociedade, temos. Vai ser uma eleição em que não vai dar mais para a gente olhar para o outro que a gente não gosta, que tem uma opinião diferente da gente, e dizer, eu não quero você perto de mim. Essa vai ser, feliz ou infelizmente, um momento em que a gente vai ter que encontrar pontos de convergência com esse outro, que parece ser tão diferente de mim. Né? Por quê? Porque esse outro ele também está passando por necessidades que me afetam a ele como brasileiro e que me afetam como brasileiro. Então, assim, quem vai conseguir congregar essas várias demandas sociais, essas várias questões, essas várias situações que o Brasil está apresentando, tão complexas, talvez é quem vai sair na frente desse debate. Isso pode vir da centro-direita, isso pode vir da centro-esquerda. Né? E tem algumas pessoas que estão querendo começar a ensaiar esse tipo de resposta, né? Ou esse tipo de tentativa de responder. Mas muita gente, né? Tem gente aí, como é o caso no âmbito da centro-direita, nós temos o João Dória, que está querendo, a partir do seu lugar de fala, dar respostas para essas situações. Sim. Nós temos no campo do centro-centro, centro-esquerda, o Ciro Gomes. Nós temos no campo da centro-esquerda, mais à esquerda, o Flávio Dino. Nós temos uma série de pessoas que estão tentando dizer, a partir do seu lugar de fala, quais são essas soluções, ou essas possíveis soluções que o Brasil está pedindo. Né? Tem até apresentador de televisão querendo dar soluções para o Brasil. Né? Então, e a minha questão aqui não é julgar se eles vão dar as melhores respostas ou não. Mas é dizer que quem vai sair na frente é a pessoa que conseguir dar essas respostas mais pragmáticas. Porque nós não temos mais condição em 2022 de votar com o coração, de votar com o desejo daquele que a gente acha que era o presidente ideal. Não vai haver presidente ideal em 2022. Né? Até porque, como o senhor mesmo falou, o público já é outro, né? O público que está hoje não é aquele que demanda um presidente que aconteceu há 6 anos atrás, há 10 anos atrás. Não, exatamente. Esses valores que afetavam a população brasileira lá em 98, 99, 2002, 2006, ele não existe mais. Porque o Brasil já não é mais o mesmo daquele tempo. Né? Então, assim, a gente precisa tentar finalmente entender, fazer uma leitura de qual é o Brasil real. Qual foi a grande sacada que o FHC e o Lula tiveram, lá nos seus tempos específicos. Eles conseguiram sacar o que era o Brasil daquele tempo. O FHC sacou que naquele momento o Brasil precisava de um cara que fosse dizer, olha, eu sou o cara que vou estabilizar a economia. E ele vestiu a fantasia do cara que ia estabilizar a economia. O Lula entendeu em 2002 e principalmente em 2006 que o Brasil precisava de um cara que fosse dizer, olha, eu sou a pessoa que vai, além de manter a economia estável, eu vou dar condições para que você tenha uma vida digna. E aí ele cumpre. E não adianta só você trazer essa fantasia, mas tem que cumprir minimamente para essa sua proposta. Né? Então, eles foram muito competentes em entender o que o brasileiro daquele momento esperava da sociedade. Obviamente, todos eles, em algum momento, também decepcionaram o seu eleitorado, ou uma parcela do seu eleitorado. O FHC certamente decepcionou grande parte do seu eleitorado progressista, porque ele também deixou de assumir determinadas pautas, que eram consideradas pautas do seu partido, da sua base, porque ele se alinhavou com a centro-direita da época do PFL. E aí teve que atender às demandas dos caciques, do ACM, de uma série de outros, Sarney. O PT, da mesma forma, claro que o PT teve uma maioria e uma envergadura e até uma ideologia que o catapultava a direcionar o seu governo para o lado social. Mas houve, inclusive, uma ala da esquerda brasileira que se decepcionou bastante com o governo do Lula e disse, não quero mais isso aqui. Tanto que a gente teve várias dissidências, né? A dissidência do PSOL, a dissidência de outros micropartidos que foram nascer como pessoas que não se sentiam representadas pelo Lula, alguns com uma ideia muito mais nobre, outros meramente com a ideia de se eleger. Então, assim, penso que a gente vai precisar ter esse candidato que vai lançar uma possibilidade pragmática de solução para o Brasil, porque essas possibilidades pragmáticas não estão mais no campo das utopias. As utopias não nos servem mais. A gente vai precisar de alguém que faça uma leitura efetiva do Brasil real e enfrente o Brasil real. E nós, enquanto eleitores, vamos precisar enfrentar o Brasil real também, porque acho que essa é a maior dificuldade. Nós, eleitores, continuamos vinculados à ideia de uma utopia. Nós continuamos buscando nossa utopia e a gente vai precisar enfrentar o Brasil de verdade, que é um Brasil cheio de problemas, com uma realidade extremamente diversa. Nem sempre as pautas que a gente gostaria que tivessem em voga são aquelas que vão capitanear alguém à eleição. E a gente vai precisar fazer uma escolha. A gente quer
continuar amarrado àquilo que nós achamos que é o mais importante, ou a gente vai querer ter um governo, ou a gente vai ceder com isso a um novo governo de ultradireita, ou a gente vai fazer concessões no sentido de uma democracia mais clean, infelizmente, em 2022, mas com a possibilidade da gente se reestruturar e, em seguida, ter uma perspectiva mais progressista. O caminho para um governo mais progressista vai ser um caminho que vai ser lento. Então, a gente vai precisar fazer esse caminho lento até um governo progressista de novo. Assim, em geral, essa é uma visão que eu estou tendo, né? Mas eu gostaria muito de ouvir também, de pensar perspectivas junto com vocês. Professor, tá ótimo, eu acho que ficou super claro a ideia do senhor. Falta só 5 minutos para encerrar o tempo da live, eu acho que não vai dar tempo. Eu vou encerrar É essa live, aí começar. eu chamo de novo, pode ser? Aí eu vou Tranquilo, pode encerrando sim, por com aqui, aí eu certeza. chamo 2 segundinhos, é rapidão. Belezinha, tá bom.